Salve, salve, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que exatamente o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que seja no melhor horário que favoreça você, tá? A gente vai continuar a leitura do livro Eventos Finais. Lembra que nós tínhamos lido o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo, Eventos Finais, é um livro da escritora norte-americana Ellen White e da Casa Publicadora Brasileira. É um livro muito bom. E aí nós tínhamos falado no primeiro capítulo sobre os eventos finais e a última crise da Terra, né? Que foi o primeiro texto, os primeiros textos que nós lemos sobre a última crise da Terra. Como o tema do livro são os eventos finais, são os últimos acontecimentos antes da vinda de Cristo e depois da vinda de Cristo, o que vai acontecer, né, com os filhos de Deus, nós vamos hoje estudar sobre sinais, tá? Os sinais de que Cristo voltará em breve, que é o capítulo 2. Sinais de que Cristo voltará em breve, tá? E aí eu quero falar para os meus amigos, minhas amigas, se você tem alguma pendência judiciária, se você está querendo aposentadoria, se você você tem algum defeito físico, ou você tem alguma doença que pode classificar para você receber auxílio, né, do governo, procura o escritório da advocacia do Roque Rocha, tá? Está aqui nas descrições, veja as descrições aí no vídeo, entre em contato conosco para resolver situações como a sua situação de, se você está idoso, está na hora de aposentadoria, né? O direito do consumidor, negativação indevida, energia muito alta, uma conta de energia além, né? Cobrança indevida, atraso de pagamento, cancelamento de voo, né? Atraso nos voos, você teve que ficar 8 horas, 9 horas e a agência e o voo seu não aconteceu, sua viagem não aconteceu como tinha previsto, né? Cancelamento de voo, né? Viagem, essas coisas. Procure um bom advogado, tá? Que vai solucionar esse problema para vocês. Você que é BPC, LOAS, sobre a questão de BPC, LOAS, FGTS, férias, 13º, né? Deficiente físico, eu já disse, né? Idoso, você que está na aposentadoria, precisa aposentar, procure-nos, tá? Eu vou indicar um excelente escritório de advocacia para você solucionar essas questões jurídicas, ok? Mas vamos ao assunto de hoje, sinais de que Cristo voltará em breve, que é o capítulo 2 do livro Eventos Finais, da escritora norte-americana Ellen White, que morreu em 1915, o falecimento dela. Nós já estamos em 2025, mais de 100 anos já, né? E muitas coisas que ela disse aconteceram, gente. Muitas não, todas as coisas que ela disse, todas, não é muitas, todas que ela falou, aconteceu e está acontecendo. Então, se essa mulher não é profetisa, aí eu pergunto para os pastores que chamam Ellen White de falsa profetisa, ou aqueles irmãos, aonde que você prova que ela é falsa profetisa, sendo que as coisas que ela disse aconteceu e acontece? E está exatamente as coisas como ela disse. O mundo hoje, por exemplo. Como é que qual que é o argumento que você tem para me dizer que Ellen White não era profetisa de Deus? É isso que eu vou. Tem muita gente que fala coisas, mas é porque não lê, não estuda. Fala coisas de Ellen White, fala as coisas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é porque não estuda a doutrina da igreja. Aí fica falando parolagem aqui nas redes sociais, porque não estuda, não lê. Então, logicamente, quando você não estuda, não lê, você vai falar um monte de M, né? Agora, se você lê, estudou, está acompanhando a noticiária, é uma pessoa bem informada, você fala, poxa, vai ficar até com a boca aberta, né? Profetisa do Senhor, tá bom? Uma profetisa moderna, sim, né? Porque viveu no século XIX, no século XX, e as coisas que ela escreveu, tá aí, ó, acontecendo, ipsis letteris, ao pé da letra, tá? Capítulo 2 do livro, Eventos Finais, elas são sinais de que Cristo voltará em breve. Vamos à leitura desse capítulo, diz assim: a grande profecia de Nosso Senhor. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus, São Mateus, né, que é o livro
primeiro do livro do Novo Testamento, é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. No Monte das Oliveiras, Cristo enumerou os juízos terríveis que devem preceder sua volta. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, disse Jesus. Mateus 24, de 6 a 8. Embora essas profecias tenham se cumprido de forma parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Sinais nos céus. Segundo Cristo, no fim da grande perseguição papal, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Mateus 24, 29. Em seguida cairiam as estrelas do céu. E ele disse ainda: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Mateus 24, 32 e 33. Cristo deu sinais de sua vinda. Declarou que podemos reconhecer quando isso estiver para ocorrer. Ele disse a respeito dos que veriam esses acontecimentos: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24, 34. Esses sinais já apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está bem próxima. Isso ela escreveu no livro Deus das Nações, página 632, em 1898. Sinais na terra. Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Lucas 21, 25. Veja também Mateus 24, 29. Marcos capítulo 13, verso 24 a 26. E Apocalipse capítulo 6, verso 12 até o verso 17. Os que contemplam esses prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Mateus 24, 33. As nações estão agitadas. Tempos preocupantes estão diante de nós. O coração das pessoas está aterrorizado pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Cristo, ou mais os que creem em Deus, ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tenho medo. Jesus falando: sou eu, não tenho medo. Uma história estranha e significativa está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. Então, gente, tudo isso que você está vendo no mundo, essa agitação toda, né? Esse terremoto, enchente, destruição, coisas estranhas acontecendo no céu e tudo mais, são sinais da volta de Jesus. Muitas coisas já aconteceram, e todo mundo já sabe disso, já foi, já viu, a história comprovou tudo, né, que Jesus disse. E muitas coisas ainda acontecerão, coisas absurdas que a gente vai falar assim: meu Deus, que é isso? Que absurdo é esse? Jesus predisse que isso ia acontecer. E ele fala aqui: ei, calma, sou eu, estou vindo, estou voltando. Não é para ficar muito estupefado, admirado. Não, Cristo está vindo. São sinais, fortes sinais, né, de que ele está voltando. Falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: surgirão muitos falsos profetas, falsas igrejas, falsas denominações, falsos influencers nos dias de hoje.
Um monte de gente seguindo gente que é falso profeta. Tá? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Apareceram falsos profetas. Aparecerão falsos profetas, enganando o povo, levando grande número ao deserto, mágicos e curandeiros, alegando o poder de operar milagres. Atrairão um povo e o conduzirão para a solidão das montanhas. Mas essa profecia foi dada também para os últimos dias. Esse sinal é um indicativo do segundo advento de Cristo. Isso ela escreveu em 1898. Gente, lembra do Jim Jones, que levou milhões, centenas, milhares de pessoas lá para Guiana e fez todo mundo se matar? O outro lá nos Estados Unidos, que se dizia profeta também, e as pessoas se reuniram num rancho lá, mulheres, homens e tal, e acabaram também se matando ali, e incendiaram lá o rancho. Até o exército americano foi lá para tentar, a polícia, né? Mas matou milhões de pessoas, né? David Koresh, que era o nome, se não me engano, né? Os falsos profetas. Esses que estão aparecendo na TV, criando igrejas aí, tomando dinheiro, né? Tirando lã das ovelhas, né? Dinheiro para enriquecerem e fazerem grandes fortunas com teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade, né? Como é que você é cristão e você é um pobretão? Você tem que ser rico, não sei o quê. Isso é falso profeta, gente. Tirando dinheiro seu, sua casa, seu carro, na fogueira santa, não sei o quê, e ele enriquecendo às suas custas. Você não vê que é um falso profeta? Você não vê que são falsos profetas? O cara que chorava, Brasil, me dá dinheiro para pagar a rádio, a TV. Brasil, me ajude. Falso profeta, lágrimas de crocodilo, né? O cara tá andando de helicóptero com fazendas em Mato Grosso, fazendas de gado. O cara tem seu próprio jatinho, né? Jatinho particular, vivendo no bem bom, e você chupando o dedo na miséria. São pastores que tiram a lã das ovelhas, né? Que tiram a proteção das ovelhas para enriquecerem com a lã das ovelhas. São os falsos profetas, tá? Encontraremos falsas alegações, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificados. Porém, preguemos a palavra, não nos desviemos da voz de Deus e sua palavra. Tenho recebido a revelação de que muitos reivindicarão estar sendo ensinados por Deus de modo especial e tentarão conduzir outros, e a partir de pressupostos errados de missão, empreenderão uma obra que Deus nunca confiou a eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor, para que possa compreender individualmente a vontade dele. Experiência com um falso profeta. Ontem à noite, ela contando aqui, ontem à noite, um jovem que nenhum de nós conhecia, mas ele, alegando ser um irmão de Vitória, estado da Austrália, veio nos visitar e disse que queria tratar de algo com a irmã White. Como era tarde, falei que não podia conversar com ele naquele momento. No entanto, nós o convidamos a permanecer conosco durante a noite e a tomar o de jejum. De manhã cedo, né? Após permanecer à noite. Fica aí até o café da manhã, né? Ela foi bem gentil, né, com esse cidadão aí. Após o nosso costumeiro culto matinal, o culto dela, todo dia de manhã ela fazia o culto. Após o nosso costumeiro culto matinal, ao estarmos prestes a nos dirigir às nossas várias ocupações, aquele rapaz se levantou e, com um gesto autoritário, pediu que nos sentássemos. Ele disse: vocês têm inários? Cantaremos um hino e então lhes transmitirei uma mensagem.
Oh, profeta! Eu disse, se tem uma mensagem, transmita sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para os Estados Unidos e não temos tempo a perder. Ela foi bem incisiva, né? Mulher forte. Ela... Ai, ai. Olha o que ela disse: se tem uma mensagem, transmita sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para os Estados Unidos. Não temos tempos a perder. Ele começou então a ler alguma coisa que havia escrito, declarando, entre outras coisas, que já havia começado o julgamento dos vivos. Puxa, o cara disse que tinha lá uma mensagem e começou a ler. Prestei atenção enquanto ele prosseguia e por fim disse: meu irmão, você mostra que está com a mente confusa. Exponha claramente como a sua mensagem se refere a nós. Por favor, diga de uma vez, se você está muito tenso e compreende mal o seu trabalho, grande parte do que disse está de acordo com a Bíblia e cremos em cada uma dessas palavras. Mas você está extremamente agitado. Por favor, diga o que tem para nós. Em seguida ele disse que deveríamos encaixotar as coisas e nos mudar imediatamente para Battle Creek. Lá, ir para os Estados Unidos, para Battle Creek. Perguntei por que razão, e ele respondeu: para transmitir esta mensagem de que começou o julgamento dos vivos. Então eu disse: a obra que o Senhor nos deu para fazer ainda não está terminada. Quando nossa obra aqui estiver concluída, teremos certeza de que o Senhor nos fará saber que chegou a ocasião de nos mudarmos para Battle Creek, em vez de lhe mostrar qual é o nosso dever. Deixei que o irmão Starr, é o sobrenome do irmão, deixei que o irmão Starr continuasse falando com ele, enquanto eu reassumia o meu trabalho de escrever. Ele disse ao irmão Starr que, quando a irmã White lhe falou tão bondosamente, mas com tanta autoridade, começou a ver que cometera um erro e que as impressões que o haviam incitado tão vigorosamente não eram coerentes ou razoáveis. Embora nossa família fosse grande, compondo-se de 10 membros, além de 3 visitantes, decidimos deixar que aquele jovem ficasse conosco durante algum tempo. Não poderíamos permitir que ele fosse falar com pessoas que o tratassem asperamente e o condenassem, nem desejávamos que repetisse suas revelações, entre aspas. Queríamos que permanecesse por um pouco de tempo, para que pudéssemos nos relacionar com ele e, se possível, conduzi-lo a caminhos seguros. Então, até na época de Ellen White, apareceu profetas ali, trazendo mensagens, né, sonhos e visões, e falando que era Deus, né, que tinha ali uma mensagem. Glutonaria e falta de autocontrole. A glutonaria e a falta de autocontrole constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam à gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber, vestir-se tornaram-se o propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. Isso aqui são sinais de que estamos próximos da vinda de Jesus. Glutonaria, bebe, fuma, vícios, né? O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa com grande realismo a condição para a qual caminha rapidamente a sociedade moderna. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. A humanidade está entregue à transigência egoísta.
o comer e o beber são levados a excessos. As pessoas estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que as deixam transtornadas e causam muitos acidentes e mortes, né? A gente está vendo isso nos dias atuais. E isso aconteceu também antes do dilúvio. Então as coisas estão se repetindo. Atos de violência. Também atos de violência, feminicídio, mortes, como a gente está vendo nos dias de hoje, tem a ver com a proximidade da vinda de Cristo. Esses atos absurdos de violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio estavam na ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar os constantes movimentos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. A perversidade e crueldade dos seres humanos alcançarão tal magnitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, feminicídios, os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, assaltos, o cara matando outro para levar o celular dele, matando um outro ser humano por causa de celular, gente. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Isso ela escreveu em 1907. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos nos preparar para sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. O Titanic, né? Eu lembrei do Titanic, né? Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. Isso aqui ela escreveu antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? Milhões de navios foram sucumbidos com as destruições aí. Esquadras submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Eu lembro do incêndio que teve agora na Califórnia. Parece que os soldados do fogo lá, os bombeiros, jogavam água para apagar o fogo e o fogo crescia cada vez mais, né? Olha só. Confusão. Aqui diz assim: irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Serão mais e mais frequentes os desastres em estradas de ferro. Confusão, colisões e mortes, sem tempo para preveni-las, ocorrerão nas grandes rotas de viagem. O fim está perto, a graça está para terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. A guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes.
As águas do oceano ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. É o que está acontecendo. E por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Vocês viram que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul, né? Cidades inteiras foram consumidas pelas enchentes, né? Pessoas perderam tudo, ficou só com a roupa do corpo. Está acontecendo tudo isso aí que ela falou. Isso ela falou em 1897, no século XIX ainda. Grandes bolas de fogo. Aí ela fala das grandes bolas de fogo. Olha só, grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em minha casa. Nas janelas eu podia avistar um incêndio terrível. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas. E dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam. E muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. Nossa, que sonho horrível. Isso foi em 1906. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam? Então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. 1909. Gente, o que são essas bolas de fogo? Será que são mísseis? Né? Alguma coisa vindo do espaço? Que coisa, né? Terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. Só temos que olhar para Johnstown. Johnstown era na Pensilvânia. É na Pensilvânia. Johnstown, na Pensilvânia. Deus tem retirado sua mão. Só temos que olhar para Johnstown, Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo destruísse totalmente aquela cidade. E esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. Então teve uma desgraça ali que Johnstown, né, foi destruída, sofreu. E ela falou que isso aqui aconteceria em várias cidades, tá? Isso foi em 1889. Cidades inteiras seriam destruídas. A crosta terrestre, ela diz sobre terremotos, sobre as placas tectônicas, ó. A crosta terrestre. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Esses elementos, quando liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses às custas da fome, às custas da fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está próximo. Gente, essa contínua extração de petróleo da crosta da Terra, será que não é a extração de petróleo da crosta terrestre que tem provocado todos esses terremotos, esses problemas todos que a Terra está abalando e tudo mais?
Então aqui ela diz assim, ó, esses elementos, quando liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna, pela aquisição de grandes posses às custas da fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois fim de todas as coisas está próximo. Chegou agora o tempo em que, num momento, podemos estar em terra firme e no outro momento ela pode desaparecer de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Por meio de incêndios, cara, isso é assustador. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre povoados e cidades. Massas derretidas de rochas, lançadas na água pela agitação das coisas ocultas na terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Isso ela escreveu em 1907. Crimes, fomes e epidemias. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver nossa vida atual e a eterna. E na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida e nutrição. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano fica mais sujeito a epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo respingadas sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. A fome aumentará, epidemias levarão milhares de vidas, perigos de todos os lados e também atuações satânicas estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Ela escreveu em 1897 isso aqui. Aí ela disse assim, 1907, tá? Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será negado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de negociações corruptas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente, através do noticiário, né? A iniquidade está se tornando algo tão comum que não afeta mais os sentimentos como em tempos passados. Já viu que a gente ouve notícias hoje tão assim, parece que as coisas estão acontecendo horríveis, e a gente ouve a notícia, entra por aqui, sai por aqui, aí imediatamente o repórter já fala de outra coisa, e aquilo que parece, sabe, a gente está inoculado de ver tantas más notícias, tantas coisas ruins acontecendo. Tá. Falta só mais uma página e meia, tá, para a gente terminar. O desígnio de Deus nas calamidades. O que significam as terríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso? Isso foi em 1902 que ela escreveu isso aqui.
E lembra que o Titanic aconteceu, o desastre Titanic em 1914, né? 1915, 1914. E isso aqui ela falou anos antes, ó, 1902. Aqui, ó. Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso. O que significam os acidentes terrestres? Fogo consumindo as riquezas que homens acumularam, em grande parte pela opressão dos pobres. O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei, violam seu concerto e transgridem o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso falso, o domingo. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais luxuosos, como por um sopro de fogo do céu. Esses juízos não despertarão os que se dizem cristãos? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres, por meio de atuações incomuns sobre a natureza. Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns da natureza, desorganizada e desgovernada, inteiramente fora do controle do ser humano. Mas em todas elas se podem ver o propósito de Deus. O propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. 1914, que ela escreveu isso aqui. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. O mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja, seu povo. Essas representações simbólicas, as serpentes abrasadoras no deserto, têm dupla finalidade. Delas, o povo de Deus não somente aprende que as forças físicas da terra estão sob o controle do Criador, mas também que os movimentos religiosos das nações se acham sob o domínio dele. Isso é especialmente verdade com relação à imposição da observância do domingo. Na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas com as quais não saberemos lidar, mas não nos esqueçamos de que os três grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está ao leme e Deus fará cumprir seus desígnios. Assim como aquelas rodas complicadas estavam sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado desenrolar dos acontecimentos está sob a direção divina. Por entre os conflitos e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Maravilha! Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e da proeza do ser humano. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida sob seu poder, ambição ou capricho. Mas, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, atrás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, do poder e dos desejos humanos. Os agentes do todo misericordioso
executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua vontade. 1914 que ela falou isso. Estava bem velhinha já. A consideração do céu pela terra. Poupando a vida do primeiro homicida, Caim, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição a respeito do grande conflito. Foi intuito dele não somente conter a rebelião. Quando eu falo primeiro homicida, eu estou falando de Satanás, né? De Lúcifer, do rebelde, né? Assim, poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição a respeito do grande conflito. Foi intuito dele não somente conter a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza dessa rebeldia. Os santos habitantes de outros mundos observavam com o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na terra. Deus tem a afeição e a aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo seu grande plano avança para o cumprimento completo. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do ser humano, não somente tornou o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo, justificou a Deus e seu Filho, em seu trato com a rebelião de Satanás. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Isso ela escreveu em Já Todas as Nações, página 19, em 1898. Bom, terminamos aqui o segundo capítulo, né, do livro Eventos Finais. E o terceiro capítulo será Quando Sucederão Estas Coisas? É o terceiro capítulo, tá bom? Então já estudamos o primeiro e o segundo capítulo do livro Eventos Finais, de Ellen G. White. E vamos continuar estudando esse livro, para que assim nós saibamos e aprendamos conosco, no estudo da palavra de Deus, né, esses acontecimentos que estão ao nosso redor nos dias de hoje, essas coisas que estão acontecendo, né, no mundo hoje. Nós sabemos com certeza de que Deus já tinha previsto tudo isso que está acontecendo. Deus já tinha falado e usado os seus profetas, né, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, né, de que essas coisas aconteceriam e nós não devemos estranhar, né, esses acontecimentos. Pelo contrário, nós devemos estar cientes de que as coisas acontecerão no relógio de Deus, no tempo dele, né, e nós não poderemos fazer nada. Simplesmente nós temos que aceitar a situação e cada vez mais ficarmos preparados, né, que nós estamos diante de acontecimentos assim que marcarão com certeza e que nos trarão aí em breve a volta do Senhor nosso Deus, ok? Bom, gente, muito obrigado, tá? Não deixe de assistir ao vivo aqui Conectado 7, o quarto capítulo de Apocalipse, né, apresentado pelo Robson, e nós estaremos na Cuiabana FM 105, acho que é 106.5, né, é a nova 106.5, é a nova sintonia, né, da Cuiabana, tá bom? Cuiabana FM. Assista nosso programa Conectado 7, tá bom? E não se esqueça, tá? Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco aqui nas descrições, converse conosco, comenta aí, dê o like, né? Se inscreva. Por que like é importante? Você fala, o like é muito chato isso, pra falar a verdade. Mas é a maneira como o algoritmo aqui no YouTube faz com que esse vídeo, esses estudos sejam importantes para outras pessoas estudarem, né? E que aí a gente possa ter cada vez mais pessoas engajadas, seguidoras. Seja membro do canal, né? Nos ajude aí, manda ajuda também financeira, ok? E nós enviaremos para você os estudos, o guia de estudos do Apocalipse, tá? Você contribuindo aí,
essa quantia que nós vamos colocar nas descrições, nós mandaremos para você e você vai estudar conosco aqui. São 22 capítulos das profecias do livro do Apocalipse, da Apocalipse e Revelações de Esperança, que enviaremos para você. Tá? Qualquer dúvida a respeito da assinatura das revistas Vida e Saúde, nosso amiguinho e nosso amiguinho Júnior, também está aqui nas descrições os valores da assinatura anual das revistas, ok? Entre em contato conosco para a gente visitar você aqui nessa região de Cuiabá, Várzea Grande. Nós estamos dispostos a levar a assinatura da revista para você e assim você está contribuindo, né, para a pregação do Evangelho, tá bom? E também levando cultura e conhecimento e sabedoria para sua filha, para seu filho, para sua família, né? Para os entes queridos ao seu redor, ok? Até o próximo Conectados, então. Um grande beijo, um grande abraço. E não se esqueça de tudo que você tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam más, tá? Assista aí o Conectados, sempre juntos, sempre conectados com Deus. Tchau, tchau.